Glória a Deus, Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia, Deus nos abençoe, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Amém. Em nome de Jesus. Shalom, irmã Luísa, bom dia. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te engrandecemos, te louvamos. Queremos, ó Pai amado, colocar mais uma vez diante de Ti as nossas vidas, nosso dia, nossas famílias, nossa casa, nossas causas. Em nome de Jesus. Precisamos de Ti, carecemos da Tua manifestação de amor, de segurança a nosso favor, Pai. Precisamos muito da tua proteção e daquilo que o Senhor tem de entendimento para transferir para nós, Senhor. Pai, traga luz àquilo que para nós está tão em densas trevas, tão distante de uma realidade onde nós podemos enxergar alguma coisa. Mas nós queremos, ó Pai, que o Senhor tenha uma saída, tenha um escape, tenha uma resposta. Pai, existem momentos da nossa vida que ficamos tão ilhados com tantas coisas ao mesmo tempo, bombardeados de uma forma tão terrível, porque o nosso adversário ele não para e nós ficamos como que perdidos mesmo em um lugar onde não estamos encontrando uma saída, uma resposta, um jeito, e nós precisamos do teu socorro, Pai. Em nome de Jesus, existem irmãos que verdadeiramente estão passando por batalhas e ataques terríveis e nós precisamos da tua intervenção, Pai. As nossas vidas, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê entendimento Sim. e que verdadeiramente, Pai amado, nós possamos cada vez mais nos apegar ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que a tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas, que possamos nos arrepender dos nossos pecados, de verdade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. glória a Deus, aleluia, graças a Assunto, Deus. outro assunto que nós vamos falar até morrer também é arrependimento na profundidade que pecou. Porque, na verdade, nós não temos visto outra maneira de sairmos de lugares tão terríveis que nós entramos. Ontem nós estávamos, não em atendimento, mas em conversas aleatórias com algumas pessoas, que é do nosso convívio, e problemas que estão enfrentando. E as três pessoas que nós conversamos, que falaram, tá assim, tá acontecendo isso, tá acontecendo assado, elas foram, de alguma forma, nunca congregaram com a gente, nunca não aconteceu nada, mas nós temos amizade. E as três pessoas nós demos algum tipo de orientação ou algum tipo de conselho que foi descartado. E hoje estão passando justamente por problemas e problemas seríssimos, financeiro dentro da família, dentro de estruturas emocionais que estão totalmente abaladas, porque simplesmente acharam que aquilo que eles estavam vendo, fazendo, projetando, no momento era tão bonito, é algo tão atraente e hoje está horrível. Hoje está com uma aparência realmente tão assombrosa. E eu fiquei conversando ontem com a pastora à noite, depois que eu conversei com essas pessoas, algumas pessoas aí, e eu falei para ela, é exatamente isso que o apóstolo tem falado, tem ensinado, e é o que a gente tem visto. Na verdade, se a gente for rastreando, 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 nós vamos chegar onde? Não obedecemos, achamos que era bonito, achamos que era bom, achamos que era gostoso, achamos que era isso, desprezamos os conselhos, as orientações, a voz do próprio Espírito Santo. Rastreia a tua vida para você ver, nós vamos chegar nisso daí. Tem raras exceções que nós estamos passando por uma coisa assim que realmente é uma guerra, é um negócio assim que Deus está permitindo para nos tratar, para nos levar aqui ou lá. O restante, tudo é consequência das nossas rebeldias, desobediências e de não entrarmos naquilo que Deus estava falando. Então, agora, qual o negócio? Num desses casos, a pessoa ainda leva tudo na brincadeira. Começa a fazer sátira com a desgraça, entendeu? Então, assim, fica difícil você trabalhar. É uma coisa que a pessoa ela tá se afundando naquele lamaçal do pecado do passado e hoje no presente também está enrolando e está fazendo sátira, está brincando, tudo é brincadeira, tudo é e está sofrendo e parece que está gostando do sofrimento. Então, se você falar da palavra, não, daqui a pouco isso aqui passa, daqui a pouco muda, isso aí é besteira. É muito sacrifício que vocês fazem para pouco resultado e tal, entendeu? Então, assim,
A pessoa não faz, e a pessoa não faz sacrifício nenhum, mas também não tem resultado nenhum, e está sempre se enrolando mais nos seus pecados, nos seus problemas, nas suas dificuldades, sempre numa atmosfera de briga, de tristeza, de abatimento. Então, arrependimento na profundidade que nós pecamos é algo que nós vamos sempre estar falando realmente, porque isso acaba com as nossas vidas, e se nós não limparmos isso, teremos problemas e graves. Então, naquilo que você não ouviu a voz, aquilo que você não ouviu um conselho, aquilo que você não ouviu uma direção, naquilo que você não ouviu realmente, que você ouviu, né, mas não obedeceu, não ouviu para obedecer, porque ouvir eles ouviram, mas não para obedecer, né? Essa é uma situação dessa mesmo. Deus preparou uma festa de aniversário para a pastora Fátima ficar uma hora e pouco falando com a pessoa a respeito de alguns procedimentos que ela queria fazer na vida dela. E a pessoa simplesmente ignorou todos Entendimento. os. Hã? Dei bastante atendimento por WhatsApp para ela. Aí depois atendimentos por WhatsApp também. E, e parou por aí. E hoje ela entrou exatamente nos lugares. E é muito sério mesmo. Seríssimo. Porque as consequências e os desdobramentos, o pior de tudo, é que existem situações assim, que a pessoa ela vai. Nós estamos vendo aquele negócio que a gente tem falado. Ela vai voltar, ela vai acabar chegando no lugar que era para ela ter ido há 2 anos atrás, só que agora ela vai arrebentada emocionalmente, arrebentada no casamento, com problema financeiro, tudo estrupiado, Sim, porque era para ter ido lá no começo. Então Deus está falando, senta nesse degrau aqui, ó. E era simples, era só sentar. Mas a pessoa andou, 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 foi porque o recurso, quando mal empregado, ele é horroroso. Ele fala muito contra as nossas vidas. Um dos grandes problemas da onde eu me enrosquei foi porque ter recurso. Então, se quando Deus foi, quando eu fui transicionar de um comércio para o outro, se o meu recurso fosse limitado, eu teria, entre aspas, feito aquilo que Deus falou, porque eu estaria represado dentro de uma atmosfera e um campo de atuação que era aquilo que eu tinha para fazer. E, na verdade, eu não estaria obedecendo, seria uma obediência imposta, porque como eu não tenho mais, eu faço aquilo que Deus está falando. sim, Agora, um grande risco, por isso que Paulo fala, eu sei viver na escassez e sei viver na abundância. Eu não soube viver na abundância, eu soube viver na escassez naquela fase. Na sim, escassez eu sabia orar, sabia buscar a Deus, sabia me submeter, sabia sobre como trabalhar, como fazer aquele negócio dar certo. Na escassez a gente soube se mover, mas na abundância a gente não soube. Na abundância a gente pegou o recurso que a gente tinha e nós ultrapassamos os limites e colhemos aí, como a gente tem falado, consequências até o ano passado, até o final do ano. Por quê? sim, Porque nós não administramos o recurso. Então, cuidado com o recurso, porque de repente ele está nas tuas mãos, mas não é para você usar dessa forma. Recurso financeiro, recurso emocional, recurso sentimental, recurso ministerial, recurso espiritual, qualquer área, qualquer sorte de recurso. Cuidado com o recurso, porque ele pode te levar para longe do propósito de Deus. E quando você não tem, você caminha, você tá boa, você tá ali mais dependente, mais envolvido, prestando mais atenção na movimentação. Porque quando você tem um comércio, que nem eu tinha um comércio, quando eu comecei ali, uma caixinha de Tang, que vinha de. Não era nem Tang, era um suco aqui da região, chama Suquest. Uma caixinha de Suquest, que é um suquinho igual Tang, de saquinho. Custava lá, acho que R$ 12, uma caixinha com 15 suquinhos. Era uma guerra para eu comprar uma caixinha daquela. Então eu tinha que pensar muito no sabor a ser comprado, porque se eu demorasse muito para vender, aquilo me prejudicaria. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que analisar muito, porque eu só podia comprar um sabor. Então, o vendedor passava, eu tinha que comprar um sabor. Então, recurso apertado, eu pensava muito. Então, eu não comprava manga, não comprava maracujá, não comprava tangerina, porque é lento para vender. Aí você vai numa laranja, num abacaxi, que é uma coisa que gira mais. Mas quando o recurso está abundante, aí você fala assim: ah, dá uma caixa de cada um. Uma caixa grande com 15 caixinhas dentro. Qual sabor? Todos que você tiver.
Porque Tem você graviola. aí você pega a graviola, pega a laranja com acerola, você pega. Ainda o laranja com acerola era bom de venda, mas o tal do graviola, esse negócio não vende. É muito lento. Mas você já não está preocupado mais com a escassez de recursos, porque você tem dinheiro, você tem. A emoção está em ordem, a vida está tudo redonda. Então tome cuidado com a abundância. Amém? Em nome de Jesus. Êxodo capítulo 7, pastora Fátima, em nome de Jesus. Então, agora começa a batalha do poderoso Deus, como ele havia se manifestado ali para Moisés, e falou: agora nós vamos pôr as coisas para andarem. E ele começa a executar juízo. E ele fala algo que eu creio que aqui girou a chave em Moisés. Deus fala assim: olha, então disse o Senhor a Moisés: vá, que te constituí como Deus sobre Faraó e Arão, e teu irmão será teu profeta. Não me lembro, nós vamos ver nos próximos capítulos, mas não me lembro mais de Moisés se apresentando de uma maneira fragilizada, tão fragilizada diante de Deus como era antes. Não sei falar, por que que o Senhor me enviou nesse povo, esse tipo de coisa. Agora ele toma um posicionamento. Aí depois ele vem, o 1 e o 2, né? Então Moisés e o seu profeta, Deus e o seu profeta, não é? Começam a trabalhar diante daquilo que a voz do Senhor está liberando. E nós precisamos entrar com essa autoridade diante de Deus. Aqui Deus falou para Moisés: você será como Deus. Então, o que você falar vai acontecer. Mas por que aconteceu isso? Porque Moisés estava ouvindo a voz do Senhor. E a palavra de Deus fala, profetiza, o profeta deve profetizar segundo a sua fé. Ou seja, você não pode profetizar se você não ouvir. A fé vem pelo ouvir. Então, se você vai profetizar, se eu vou profetizar segundo aquilo que eu ouvi. Então, Moisés, ele se levantou por profeta nas mãos do Senhor, vamos colocar assim, aquele que estava na boca, com a extensão da voz de Deus, porque ele estava ouvindo. Então, é algo que nós precisamos cuidar. Queremos ter autoridade? Sim, então vamos ouvir a voz de Deus para profetizarmos segundo a fé que nos foi dada. Amém? Aí depois, o 4. Olha como Deus via o povo dele. O povo dele era um povo escravo aos seus próprios olhos. Mas no versículo 4, olha como Deus vê o seu povo e olha como Deus nos vê. Nós, às vezes, nos vemos como escravos, subjugados. Mas Deus vê assim, ó. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes. O que é hostes? É o exército de Deus. É um exército preparado para a batalha, é um exército. Então, nós precisamos entender isso. Ah, mas está desorganizado, só tem o pessoal ali da linha de frente. Como eu li uma vez no livro A Batalha Final, do Rick Joyner, ele fala isso, que ele teve uma visão e o exército estava desorganizado aos poucos, uns comandantes generais de guerra alinhados e marchando em ordem. E conforme ia passando a extensão do exército, um povo desalinhado, confuso, bagunçando, uma anarquia mais para o meio e final do exército. Mas, diante dos olhos do Senhor, é um exército, então é assim que nós temos que olhar. Amém? E depois ele fala, é o meu povo, ou seja, é meu, não é de Satanás. Está escravizado, mas é meu, eu comprei. E depois ele fala, meus filhos, filhos de Israel, ou seja, aquele que foi príncipe diante dos meus olhos, eu sou o rei desse povo. E Israel é o príncipe. Amém, amados? Então vamos ficar com essa visão do que Deus tem a nosso respeito. Não é a visão da escravidão. Às vezes a escravidão está na nossa vida ainda, está na nossa porta. A casa da servidão ainda está lá. E nós estamos lutando para sair. Mas entenda que para Deus somos o seu povo, somos o seu exército e somos os seus filhos. Amém? Em nome de Jesus. Aí depois, vamos entender aqui, ó, que a origem das serpentes são a nossa autoridade. Veja que Deus falou, joga no chão a sua autoridade. E a autoridade se transformou em serpente. Depois o pastor Alexandre vai falar como que funciona essa autoridade. Mas nós precisamos entender que a autoridade de Jesus Cristo, quando Deus falou para Moisés, olha Moisés, eu quero que você faça uma haste com uma serpente, Deus estava falando, aquele que eu vou fazer pecado, ele vai engolir as manifestações de Satanás. Por isso, sempre temos que bater. A centralidade é Cristo, a instrumentalidade é Cristo e a glória é para Cristo. Amém? Porque foi ele quem venceu Satanás e toda a autoridade dele. Então, Deus, ele está falando, joga a tua autoridade no chão, que ela vai se manifestar como algo venenoso, algo perigoso, mas você pega pela cauda, porque alguém se manifestou como serpente para destruir as obras do diabo.
Então, vamos pegar essa autoridade que Jesus Cristo nos entregou na cruz e falou para nós: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. O Pai o exaltou. Pelo que o Pai o exaltou sobremaneira acima de todo nome que possa se referir no presente século ou no vindouro. E diante dele, todo joelho se dobra nos céus, na terra, debaixo da terra. Então, precisamos tomar posse disso nas nossas vidas. Ele já venceu o mundo, o pecado, o diabo, a carne. Jesus já venceu. Ele é Deus. E a autoridade está conosco. Somos a igreja do Cristo vivo. O povo de Deus, filhos de Deus. Aí depois, Deus começa aqui algo muito maravilhoso. Às vezes, como eu falei, nós entramos numa guerra ou numa manifestação sobre as nossas vidas e achamos sempre que é algo tão simples, se refere a nós, aquela coisa singela. Veja bem, o que Deus está fazendo aqui, ele está enviando sentenças sobre os deuses do Egito. São 10 deuses. Eu coloquei no resuminho de hoje, eu coloquei uma matéria que tem no Google que fala sobre quais deuses Deus estava executando juízo. E aqui no capítulo 7, no capítulo 8, nós vemos alguns deuses. No capítulo 7, no versículo 17, Deus estava executando juízo no Nilo, o deus Hapi, ou Hapi. Amém? Então, Deus, ele não está brincando de ser Deus. Enquanto nós estamos marchando na presença de Deus, ele está executando juízo contra os deuses geracionais que estavam nos perseguindo. Deus está executando juízo contra aqueles que nos escravizavam. Então, precisamos entender que estamos em intensa e poderosa batalha. Não é tempo de nós ficarmos gastando tempo com lamentações, com suspiros, com males, com dores. Precisamos avançar por dentro e por fora e permitir que Deus execute o seu juízo contra aqueles que estavam nos manipulando. Então, aqui Deus está falando, eu vou mostrar para o Nilo que ele nada é. E se vocês conseguirem enxergar isso, bem-estar. Ou seja, se os faraós e seus servos conseguissem enxergar isso, bem-estar. Mas a verdade é que ele mostrou que ele tem poder sobre o Nilo. Amém? E depois Moisés não se apartou ali. Ele falou assim para Moisés no versículo 17: assim diz o Senhor, nisto saberás que sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Com este bordão, com essa autoridade, nós fazemos o juízo de Deus acontecer. É nessa autoridade, ouvindo a voz do Senhor. Agora eu sou profeta de Deus, eu sou extensão da voz de Deus. Então, na terra, sou como Deus, não sou Deus, mas tenho a autoridade de Deus sobre mim. Então, com essa autoridade, eu firo as águas, eu firo os deuses aos quais Deus quer executar juízo e eu tenho vitória. Amém? Capítulo 7, é isso que o Senhor falou comigo. Agora, pastor Alexandre, amém? Aqui nós vamos ter do 9 ao 13, essa parte do bordão, né? Nós temos já pregado sobre isso, a respeito daquilo que Deus vai fazer, para que nós prestemos atenção que Deus geralmente ele vai nos dar uma vitória bem no comecinho da batalha. Então nós precisamos entender que aquela manifestação do início da tua guerra, ali já está o que Deus se manifestou para te dar vitória. Pastor, mas não está acabando nunca, tá uma guerra. Não, tá uma guerra, mas volta lá no início, ora e pensa com lucidez, com calma, com tranquilidade, que você vai perceber que ali você tem uma palavra, você tem uma manifestação, você tem alguma coisa Deus deixou ali já de sinalização para você de como ele já fez, já aconteceu, já finalizou, já deu o checkmate na história. Sim. Então, nisso aqui, ele tem uma estratégia, Deus tem uma estratégia. Para Moisés, para Faraó, era só uma manifestação assim. Se ele perguntar, você põe lá o bordão, que vai ser um sinal. Aí vira serpente, mas o que Deus estava fazendo? Engolindo a autoridade daquele lugar. Então, nós precisamos entender que Deus é um Deus estrategista e ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Para quem estava, para o próprio Moisés e para Arão, eles estavam simplesmente tentando ganhar um crédito aos olhos de Faraó, para que soubessem que eles vinham da parte de Deus. Isso é o que eles tinham de entendimento até então. E para Faraó, era simplesmente dois patetas fazendo um negócio que qualquer um faz. Então, dentro dos olhos do adversário, esse tipo de manifestação que Deus tem dado para você, nós somos só mais dois patetas. Sim. Só que Deus está falando assim, nós já acabamos com ele. Nós já engolimos a autoridade, já colocamos o ponto final, o adversário já está vencido. Porque nesse tipo de manifestação
quando os encantadores vêm, os magos vêm, e eles lançam também ali os bordões, e a serpente de Arão engole, ali Deus estava falando, acabou, engolimos a autoridade, não tem mais manifestação de autoridade. O mundo espiritual já foi vencido. Assim, Agora nós vamos fazer aquilo que o Josué Irion ensina há muitos anos atrás. Eu não chego no lugar para fazer uma guerra. Eu faço a guerra na minha casa, eu faço a guerra na minha igreja, eu faço a guerra antes. Quando eu chego no lugar, eu chego para desfrutar ou para colher os frutos da guerra que eu fiz. aleluia. Então, é exatamente essa linha de raciocínio que Deus quer que nós tenhamos. Não vai adiantar eu sair daqui para ir em algum lugar, para estar pregando, para estar trazendo alguma coisa, e chegar lá, eu jejuar, eu orar, eu fazer guerra, porque eu vou estar me movimentando no território errado. Lá eu já tenho que chegar com os anjos à minha frente, já tenho que chegar com a palavra, já tenho que chegar com a autoridade, já tenho que chegar com o sangue me representando. Eu vou lá só colher os frutos. Aleluia. Porque o que eu fiz de arrependimento, de oração, de decreto sobre aquele lugar, eu fiz daqui de Duartina, aqui da minha Aleluia. casa, aqui no lugar que eu estou guardado em Deus aqui. Quando eu chegar em qualquer lugar que Deus me levar, é para fazer uma outra coisa. Eu já estarei revestido de uma outra autoridade, o mundo espiritual já fala a meu favor, já foi ali revelado, por que que faz a parte do mapeamento, ver o que está acontecendo, ver o que tem, justamente para isso. Então Deus ali, ele faz toda a leitura do negócio, ele fala, vamos engolir a autoridade. Então, essa manifestação é muito importante que nós entendamos para que você tenha um conforto agora durante essa guerra. Porque se for engolida a autoridade, Deus já me deu vitória. Pastor, mas está uma guerra terrível, mas irmão, mas você já venceu. O que Deus quer fazer com que nós entendamos é que, ainda que nós estejamos num processo muito dolorido, muito difícil, muito pesado, o que Deus quer que nós entendamos é assim: já vencemos a guerra. Amém. Já ultrapassamos os limites do adversário, já conquistamos o negócio. Então Deus está falando, já era, já acabou. Amém? Então, é importante que você entenda isso daí. Do versículo 14 ao 25, todos as pragas que Deus está fazendo através de Moisés e de Arão ali, os magos, os encantadores vêm e eles fazem o quê? A mesma coisa. Então, a cegueira espiritual é tão grande que Faraó tinha aquilo como algo muito grande. Mas qual era o fundamento de Faraó? Vocês não têm um Deus tão importante assim. Porque se vocês transformam a água em sangue, nós também transformamos. Os nossos deuses também transformam. Se vocês trazem as rãs, nós também trazemos. Então, o que ele estava querendo falar? Não me interesso pela manifestação do Deus de vocês, porque nós já temos isso. Ainda que seja uma desgraça contra a minha própria casa, contra o meu povo, ainda que seja um tormento. Eu tenho tormento também. Vocês estão chegando para trazer praga? Eu também sei fazer praga. Mas o que seria aqui uma grandeza dos deuses de Faraó? Vieram as rãs, eles extirpassem as rãs. Transformou a água em sangue, eles transformassem o sangue em água. Aí sim, aí teria um Deus mais poderoso, um Deus mais forte. Mas eles estavam debaixo de uma atmosfera de tanto engano e, ao mesmo tempo, se levanta uma proteção onde a pessoa ela não quer a Deus. E ela fala, não, isso eu também faço, não me interessa. Sim. Então, as pessoas se levantam muitas vezes nós estamos esses dias aí no bate-papo falando justamente a respeito disso. A pessoa começa a levantar tanto argumento, tanto argumento, tanto argumento. Mas por que que Deus não fez isso? Por que que Deus não fez aquilo? Por que que Deus, quando viu que Lúcifer já tinha lá caiu, que traiu, por que que ele já não matou todo mundo? Já mandou Lúcifer e os anjos para o inferno e acabou com tudo e não criou a humanidade porque Deus é isso, Deus é aquilo. Começa aquele monte de argumentação porque a pessoa ela está desesperada, porque ela está vendo Deus agir de alguma forma na família, em alguma pessoa, e está próximo dela a manifestação de Deus, e ela não quer. E ela começa então a argumentar, fala assim, não, Deus não é tão bom assim, porque se ele fosse bom, ele teria já acabado lá. Não, Deus não é tão grandioso ou poderoso assim, porque se Deus fosse poderoso e grandioso assim, ele teria feito assim. Sim. E a gente não entende que esses argumentos, eles são diabólicos. O que está trazendo, o que está acrescentando para a pessoa isso? Nada. Ela está no mesmo lugar. Então, uma das perguntas da pessoa foi: por que Deus não acabou com tudo, ou seja, nem criasse a humanidade quando Lúcifer se rebelou?
lançasse Lúcifer e um terço dos anjos para fora do céu, e ponto final. Ficava Deus com os anjos que o quiseram lá de boa, os outros já no inferno para sempre, e acabada a história. Porque, na verdade, Deus, primeiro que ele já viu tudo do começo ao fim, para Deus já aconteceu tudo de uma vez só. E segundo, que tem a justiça e tem a fidelidade do Senhor. Então, quando ele olhou Lúcifer caindo, quando ele olhou, perdão, Adão e Eva caindo, ele também olhou eu e você aqui hoje, Aleluia. em 2024, nessa transmissão, querendo saber de Deus, querendo adorar a Deus, com as nossas mãos levantadas, falando, Senhor, eu te aceito. Aleluia. E para ele ser justo com aqueles que não quiseram, e ele viu o sofrimento, falou, nossa, essas pessoas elas vão para o inferno, elas não vão querer, ele seria injusto comigo e com você, se ele não deixasse nós nascêssemos para escolhermos a ele. Então ele foi justo até o final, ele tem um projeto que vai até o final, então ele não poderia ter interrompido isso, porque ele tem algo que ele já fez e ele teria que ser justo comigo, com você e com todo mundo que vai querer a ele como Salvador. Então nós precisamos entender aí esses tipos de manifestações de Deus. Amém? É, o 8 agora, a pastora Fátima de novo. Aí depois, no versículo 3, no capítulo 8, nós vamos Deus executando o juízo em outro Deus, que é o Equete, que é um Deus que tem a cabeça de rã. Então, Deus estava falando, eu manifesto esse poder, eu tenho poder sobre você, eu posso espalhar e eu posso arrancar. Então, nós precisamos estar sempre antenados com aquilo que Deus está fazendo, dentro daquilo que às vezes nós não entendemos. Então, aquietemos-nos diante de Deus. Venhamos a ter paz, porque Ele está trabalhando a nosso favor. Amém? Depois, no 10, a arrogância de dar a palavra final. O pastor Alexandre vai falar a respeito do adversário ter uma atitude em relação ao tempo. Então, a gente vê ali aquela arrogância do faraó em ter a palavra final, ainda que aquilo lhe seja prejudicial. Sou eu que estou mandando. Então, o tempo sou eu que decido, ainda que seja ruim para ele. Depois, no versículo 18, nós vemos aqui, ó, os magos, aqui eles têm uma palavra. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. E haviam piolhos nos homens e no gado. Então, aqui o juízo é sobre o Deus Tote, o Deus do conhecimento e da magia. Ou seja, eles invocaram os seus deuses, eles clamaram aos deuses, fizeram tudo aquilo que ele sabia, e Deus falou: você não vai conseguir multiplicar aquilo que eu estou fazendo, porque eu sou Deus. E quando eu falo, vamos falar em Isaías, é como aconteceu com Elias, não vai cair fogo, não vai cair fogo. Não vai, Isaías, quando falou, vocês que estão profetizando, agora faça cumprir. Então, Deus executando o juízo sobre os deuses da magia. Aí depois, versículo 21, a mesma coisa, um outro Deus, que é o Deus, eu não sei pronunciar, mas vou pronunciar do jeito que a norma fala, que é Pitá, né? É o versículo 21, fala a respeito dele. Do contrário, aqui a praga é mosca. No que Deus está falando? Do Criador do universo. Você cria todas as coisas, você pode trazer a existência, então crie moscas. Então, Deus, em todos os tempos, estava trazendo juízo. E às vezes, na sua vida, na minha vida, Deus está trazendo juízo sobre espíritos de adultério, sobre espíritos de sexualidade pervertida, sobre espíritos religiosos, falsas religiões, sobre idolatrias, e a gente não entende o que está acontecendo. Mas Deus, ontem nós tivemos uma conversa, uma das nossas irmãs, irmão, aconteceu isso comigo, estou muito triste, estou abalado, estou assim, passado. Qual foi a palavra que demos ali naquela conversa? Deus não faz nada subir sem que você esteja pronto para executar juízo. Ou seja, não tome as más notícias que chegam para abalar o seu coração. A palavra de Deus no livro de Salmos diz: firme está meu coração quando as más notícias chegam. Então, chegou uma má notícia, como que nós que estamos agora com a mente de Cristo bem esclarecida, é apenas mais um adversário para eu executar juízo através do meu Deus. É essa a mentalidade que temos. Não temos a mentalidade de vítimas, também não temos uma mentalidade triunfalista, porque a realidade da batalha ela é tremenda, então não vamos lá, oba, oba, já ganhei. Não, não é isso. Nós vamos entrar na presença de Deus com a confiança de que já ganhamos, mas vamos caminhar no protocolo de Deus, para que não sejamos pegos em arrogância e pretensões.
malignas, mas firmados pela palavra de Deus, sabendo que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Mas vamos olhar e vou falar, eu vou te vencer. Você chegou uma notícia, mas eu vou te vencer. Entende como que Deus trabalha? Aí depois, no 22, aí sim Deus começa a fazer distinção entre o povo de Deus e o povo que estava sofrendo com essas pragas. Naquele dia, separarei a terra de Gozém, ou Gozem, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saiba que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E foi aquilo que o apóstolo Éder e o apóstolo Joséir falaram a respeito de, às vezes, conforme Deus vai começando a nos descolar daquelas regiões malignas e dos envolvimentos com as trevas, nós apanhamos um tempo junto. Mas chega uma hora que ele fala, agora eu vou fazer separação, em nome de Jesus. Amém? Agora, o 25 e o 28, nós vemos as sugestões de Satanás, o versículo 25 e o versículo 28. O que ele fala? Não saia desse território. Não vá longe. Duas coisas ele fala. Não mude de território e não vá muito longe. Satanás vem com propostas para a gente. Então, tome cuidado com aquelas propostas malignas que interrompem a tua caminhada para fora do território ao qual Deus te chamou. Ah, fica aqui, não precisa ir tão longe, não. Como uma das irmãs colocou aqui. Comecei a confrontar a rebelião das irmãs, e as irmãs, no caso, não queriam se submeter àquilo. O que ela fez? Ela falou, Senhor, então afasta essas pessoas de mim, porque com certeza será uma contaminação para a minha vida. Então, amados, não podemos ficar em lugar de risco. Então, Deus está falando, saia desse território, saia, desligue-se. Peça para Deus o entendimento, Senhor, eu quero desligar todo o fio que quer me manipular nessa situação. Aí Satanás chegou com a sua proposta. Ah, vai, pode ir, adorar. Se quer adorar, vai adorar, mas não vai muito longe. E depois, ah, não, essa parte não muda o território. E agora, ele fala assim, não vá longe. Agora, veja bem esse não vá longe dele, olha que sutileza. Não vá longe. Mas qual é a representação que Deus havia dado? Vá, caminho de 3 dias. E qual é a representação profética de caminho de 3 dias? A cruz de Cristo. Então, Satanás, ele quer fazer o quê? Ele quer interromper aquilo que é a execução da nossa morte, do nosso ego, na cruz de Cristo. Então, tenha cuidado com as propostas de Satanás para nos parar no meio do caminho e nos manter na área de risco. Em nome de Jesus. Ele quer que nós não nos envolvamos em sair de lugares de cativeiro e não nos envolver verdadeiramente com a obra consumada da cruz em Jesus Cristo. E tenhamos os nossos olhos abertos para isso. Amém? Em nome de Jesus. Pronto. Amém. No versículo do 1 ao 7 vai falar a respeito das rãs, e eles produziram mais rãs, Sim. então fica dentro desse ambiente. E eu estava pensando aqui, essa mentalidade egípcia, essa mentalidade faraônica, essa mentalidade desse orgulho, é justamente a manifestação que a gente vê nas nossas vidas quando nós estamos já no buraco, já estamos enrolados e continuamos naquela atmosfera de orgulho, onde nós produzimos a mesma coisa. Já somos crentes agora. Parta desse ponto. Você já é crente, mas você está debaixo, eu estou debaixo dessa manifestação faraônica, porque nosso orgulho não se rendeu naquilo e a gente quer fazer o que a gente quer fazer. Então a Sim. gente produz mais rãs. Não, eu também posso fazer isso aí. Eu também tenho essa força, eu também tenho esse poder. E você está só piorando a sua vida e eu piorando a minha, e a gente fica firme ali, não arreda o pé. Então era exatamente isso que acontecia aqui. No versículo do 8 ao 10, aí aprofunda isso, porque Moisés fala assim para ele: quando me fala exatamente quando você quer que as rãs sejam extirpadas. O que uma pessoa lúcida falaria? Agora. Sim. Eu quero que seja eliminada essas rãs agora, porque é um problema. Tem rã na amassadeira, tem rã na minha cama, tem rã no meu banheiro, tem rã em cima do meu povo, das minhas crianças. É como chegar em você e falar assim: quando você quer que mude isso agora? Você está doente, você quer ser curado quando? Ah, o mês que vem. Agora. Se você estiver lúcida e lúcido espiritualmente, se nós estivermos realmente antenados e Deus nos perguntar um negócio desse, alguém que tem autoridade para mudar a nossa situação, a nossa resposta é agora, faz isso já. Sim. Mas Faraó falou amanhã. E por que que ele fala amanhã? Porque ele quer continuar naquilo que a pastora falou. Ele quer continuar como se ele está dando as ordens, ele domina, deixa as rãs aí. Amanhã você resolve isso e beleza. Moisés queria saber o horário
o dia certinho, para que ele não falasse assim, ah, isso aí foi coisa do acaso. Então me fala o dia, porque eu vou determinar e você vai saber que foi Deus. Enquanto você não liberar o dia, não vai acontecer nada. Beleza. Só que para Faraó é algo muito estúpido que ele fez. E hoje, desses acontecimentos que nós estávamos falando das pessoas de ontem, é exatamente isso. As propostas vão chegando de saídas e a pessoa fala assim, não, depois eu vejo isso daí. Amanhã. Viu? Se você andar por aqui, ó, o que Deus está te falando, se você andar por aqui, você vai ter uma saída. Você vai acabar esse problema financeiro, porque você está gastando mais do que você tem. Então você faz tal coisa, vai para tal lugar, vende isso daqui e elimina o problema. Aí qual a resposta? Amanhã. Não, é agora. Só que o amanhã chegou agora, o amanhã de um tempo atrás é o hoje de agora. E agora a dívida está num volume, está num tamanho que a pessoa não sabe mais o que fazer. E o que eu entendo dessa situação? Daqui a pouco essa pessoa estará exatamente no lugar que era para ela estar há 2 anos e meio atrás. Exatamente, no mesmo lugar. Só que é o que eu disse, ela vai chegar nesse lugar com um desgaste emocional terrível, tendo pago juros absurdos, tendo desgastado o casamento, os relacionamentos, tendo gasto tudo a força dela, um monte de coisa, para chegar exatamente no mesmo lugar. Porque ela fala assim, não, depois eu vejo isso daí. E ela vai então, e ela vai colocando então os projetos dela em prática. Então é uma mentalidade faraônica mesmo, aquele orgulho, aquela soberba, aquela arrogância de não se submeter ao que Deus está falando. Sim. Então, se Deus está falando para você, quando você quer que resolve isso? Ou quando Deus vier com uma solução, é agora, irmão. Porque você vai ficar procrastinando isso, protelando isso, e vai chegar um momento que você vai chegar no mesmo lugar com muito prejuízo. Saiba que isso vai acarretar para você prejuízo, como já acarretou na tua vida. O que você falou, amanhã eu resolvo, o que já tinha chegado de solução ontem. Já chegou a solução, então é agora. Ah, pastor, mas eu vou aguentar. Mas para que você vai aguentar? Qual a utilidade disso? Você está gostando da guerra? Você orou para vir uma solução? Você orou para Deus levantar alguém para te trazer uma resposta? Você orou para Deus criar uma circunstância para você vencer esse problema? Agora chegou a solução e você vai esperar mais um mês, mais um ano? Por quê? Faça agora. Sim. Se Deus está te dando a oportunidade de executar juízo sobre esse adversário agora, extirpar essa praga da sua vida agora, faça. Execute. Saia desse ambiente. Porque vai dar a impressão que você está confortável com a praga que você está debaixo. Sim. Vai dar a impressão que você já ficou familiarizado com a rã. Não, já está tudo bem. Até tem umas rã que é minha amiguinha, está deitando mais do meu lado, não estão pulando em cima de mim. Então, mas, irmã, é rã, é praga. Não tem rã amiguinha que vai deitar e ficar quietinha. Vai ficar, é nojento. Nós precisamos sair desse ambiente. Então entenda, Deus falou, é para agora, não é para daqui a pouco. Executa juízo sobre essa praga, em nome de Jesus. Amém? Do 16 ao 19, eles vão aumentando os problemas ali, só que acontece o seguinte, na primeira praga era Deus, na segunda praga era Deus, na terceira, só que na primeira transformou a água em sangue, eles conseguiram fazer. Depois vieram as rãs, eles conseguiram fazer. Depois vieram os piolhos, eles não conseguiram fazer. Olha só de falar de piolho. Coçou a cabeça. Negócio esquisito, né? Aí, vieram os piolhos. Os magos não conseguiram fazer. O que eles falaram para Faraó? Isto é o dedo de Deus. Mas isso já era o dedo de Deus desde a primeira praga. Sim. Já era o dedo de Deus no rio, lá na água, já era o dedo de Deus lá na rã, e era o dedo de Deus no piolho. Mas como eles não conseguiram fazer, aí eles falam, isso é o dedo de Deus. Então, como nós temos pregado também, estão chegando momentos na nossa vida onde Deus está nos levando a certos ambientes e certas manifestações que as pessoas vão ter que olhar para você e falar, isto é o dedo de Deus. Não tem o que fazer. Agora, o adversário vai ter que reconhecer que isto é o dedo de Deus na sua vida, porque ele não vai conseguir fazer mais nada. Ele não vai conseguir ser um imitador, ele não vai conseguir fazer, ainda que seja a mesma coisa, no sentido de ser uma coisa ruim para ele, mas ele se colocava num pé de igualdade. Você transforma água em sangue, eu também. Você mandar rã, eu também.
Agora chegou o pior, eu não consigo. Então agora isto é o dedo de Deus. Aí vão ter que começar a olhar para você diferente. Vão começar a olhar para a tua chamada ministerial diferente, para a tua vida como esposa diferente, como mãe diferente, porque vão ver marcas na tua vida que não tem jeito. Vão tentar fazer igual, vão tentar se manifestar nesse ambiente, mas vão falar: isto é o dedo de Deus. Então eu estou esperando essa manifestação na minha vida, não por causa minha, porque eu preciso disso. Existem ambientes na minha vida que eu passei aonde virou aquele emboleiro entre o que é Deus e o que é o adversário, que ficou tudo misturado. Então não consegue fazer distinção. Mas eu preciso dessa manifestação. Clame por essa manifestação. Nós precisamos entender que esse tipo de manifestação, ela precisa atuar na nossa vida. Vão ter que olhar para você e falar assim: não, é diferente. Aleluia. O que tem agora aí é outra coisa, é outra história. Isto é o dedo de Deus. Nós precisamos sair dessa igualdade, porque nós não somos iguais. Então, enquanto o adversário conseguir fazer alguma coisa que ele nos coloque no mesmo nível, nós vamos precisar nos movimentar. Continua produzindo em Deus. Então, Moisés, ele poderia olhar e falar assim: Deus, mas está complicado, porque ó, transformou água em sangue, os caras também fizeram. Nós mandamos lá as rãs, o senhor mandou as rãs, os caras também fizeram. E aí? Nós estamos chovendo no molhado. Nós estamos trazendo coisa que tá atrasando a nossa vida, não adiantando. Está trazendo descrédito, não crédito. Mas Deus então está conversando com a minha vida e com a tua vida hoje assim: calma, que é um processo. E daqui a pouco vai chegar um lugar onde eles vão olhar e falar assim: bom, isso aí gerou crédito para eles. Porque eram as autoridades espirituais daquele lugar falando pro chefão: não temos o que fazer. Isto é o dedo de Deus. Aleluia. Amém, Amém? Jesus. Então vão ter que olhar para a nossa vida e falar: não tem o que fazer. Agora é Deus operando mesmo. Amém. Agora acabou. Acabou para nós. Tudo que dava para a gente fazer, para resistir, para combater, para falar que a gente pelo menos é igual, não temos a mínima chance. Então eu decreto sobre a tua vida que está chegando esse momento. Isto é o dedo de Deus a teu favor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que acabou aqui essa parte. Agora nós vamos para o livro. Eu faço uns movimentos com as folhas da pastora aqui que ela fica Ele amassa as apavorada. minhas. Não é que eu amasso. Eu pego assim, virando meio de qualquer jeito. Hum. E se tiver uma pequena dobrinha no papel, ela quase infarta. Deus. E para mim, se amassar tudo, não muda nada. O que importa é o que está escrito. Graça sobre graça. Aleluia. Não é fácil aguentar essa mulher, não, gente. Mas vamos lá, então, nós vamos da página 64 até a 73, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, repete comigo. Senhor, Senhor, abra os olhos do cego abre os olhos dos cegos. e levante aqueles que estão curvados. Levante aqueles que estão curvados. Senhor, guarda os estrangeiros Estrangeiro, Senhor. e alivia o órfão e a E viúva, alivia o órfão e a viúva. mas transtorne os caminhos do ímpio. Mas transtorne o caminho dos Que ímpios. teu reino e reinado toquem esta geração. Teu reino e o reinado toquem essa geração. Senhor, Senhor, construa sobre Jerusalém tua igreja construa sobre Jerusalém a tua igreja e congrega os dispersos de e Israel. congrega os dispersos de Israel. Senhor, cura o coração quebrantado Senhor, cura o coração quebrantado e sara suas e feridas. sara suas feridas. Senhor, exalta o humilde, Exalta o humilde, mas Senhor, rebaixa o ímpio ao chão. mas rebaixa o ímpio ao chão. Senhor, Senhor, distribua paz em minhas fronteiras distribua paz em minha e fronteira encha-me com mais fino trigo. e encha-me com mais fino trigo. Que os céus, as alturas, os anjos, Que os céus, as alturas e os o anjos, sol, a lua e as o estrelas sol, a lua, as estrelas, louvem a ti, louvem a ti, Senhor. Senhor. Que os céus dos céus, Que os céus dos céus, as águas sobre os céus louvem o nome do Senhor, as águas sobre os céus, louvem o nome do Senhor, pois ele ordenou pois ele ordenou e eles foram e criados. eles foram criados. Louve o Senhor da terra, Louve o Senhor da terra, as grandes criaturas do mar e das profundezas, as grandes criaturas do mar e das profundezas, fogo e granizo, fogo e granizo, neve e nuvens, neve e nuvens, ventos de tempestade, vento de tempestades, executam sua palavra.
a sua palavra, montanhas de todos os montes, montanhas e todos os montes, árvores frutíferas de todo cedro, frutíferas e todos cedros, bestas de todo gado, besta de todo gado, animais rastejantes e aves que voam, rastejantes e aves que voam, reis da terra e todos os povos, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, príncipes de todos os juízes da terra, os moços e as os moças, moços e as moças, o velho e a criança, velha e criança, que louvem o nome do Senhor, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. pois só o seu nome é exaltado, Sua glória está acima da terra e do céu. está acima da terra. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Cante ao Senhor uma nova canção. Cante ao Senhor uma nova E canção. seu louvor na congregação dos E santos. seu louvor da congregação dos santos. Regozijarei nele que me criou. Que criou. Que Sião seja alegre em seu rei. Que Sião seja alegre em seu rei. Senhor, agrade-se de mim e me orne com salvação. Agrada-te de mim com a tua salvação. Onde está a palavra do rei? Ali o poder, ali está o poder, Senhor. Onde está a palavra do rei? Ali está o poder, Senhor. Libere tua palavra. Libera a tua Que palavra. as nações venham à montanha da casa do Senhor, à igreja. Que as nações venham à montanha da casa do Senhor, à Que igreja. elas aprendam seus caminhos e veredas. Que elas aprendam os seus caminhos e veredas. Que elas convertam suas espadas Que elas convertam suas espadas em enxadas e suas lanças em foices, em e que aprendam a não mais guerrear. a enxada e suas lanças em foices, e que aprendam a não mais guerrear. Que as pessoas que caminham nas trevas Essas pessoas que caminham nas e trevas, nas sombras da morte vejam a tua luz. na sombra da morte, vejam tua luz. O aumento do teu governo e a paz, Shalom, O aumento do teu governo e a paz, Shalom, não tem fim. não tem fim. Teu governo e paz aumentem de geração em O geração. teu governo e paz aumente de geração em geração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos decretar esta palavra, que sejamos realmente esses geradores de um legado que aumente de geração em geração a paz, Senhor. Infelizmente, nós temos visto, ao contrário, gerações que têm deixado mais guerra, têm deixado mais problema, têm deixado mais dificuldades, mas que entremos num ambiente espiritual onde revertamos tudo isso e sejamos geradores de paz, sejamos geradores da tua presença, para que deixemos para gerações um legado decente, onde eles possam acessar a tua bondade, a tua misericórdia, a tua fidelidade, através daquilo que deixemos, ó Pai amado, em legado para as nossas gerações futuras. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que os restantes eleitos por ti E os restantes eleitos por ti, dependam de ti, dependem de ti, o Santo de Israel. o Santo de Israel. Que os restantes retornem a ti como a areia do mar, Que os restantes se tornem a ti como areia do mar, para que o decreto de destruição transborde em justiça. para que o decreto de destruição transborde em justiça. Senhor, tu és a raiz de Jessé, Senhor, tu és a raiz de e Jessé, está posto como estandarte para teu povo. e está posto como estandarte para teu povo. Que as nações busquem a ti e entrem em teu glorioso descanso. Que as nações busquem a ti e entrem em teu glorioso descanso. Deus é minha salvação. Deus é minha salvação. Confiarei e não terei medo. Confiarei e não terei medo, Pois o Senhor Jeová é minha força e minha canção. pois o Senhor Jeová é minha força e a minha canção. Ele se tornou minha salvação. Ele se tornou a minha salvação. Com alegria tirarei água das fontes de salvação. Com alegria tirarei águas das fontes da salvação. Louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor. Clamarei seu nome. Clamarei teu nome. Declararei seus feitos entre os povos. Declararei os teus feitos entre os povos. E farei menção para que seu nome seja exaltado. E farei menção para que o seu nome seja exaltado. Cantarei ao Senhor, Canta, Senhor, pois ele fez obras excelentes. obra excelente. Conheça-se em toda a terra. Conheça assim em toda a terra. Clamarei e exultarei, Clamarei e exultarei, porque sou habitante de Sião. porque sou habitante de Sião. E grande é o Santo de Israel no meio de mim. Grande é o Santo de Israel no meio de mim. Alegrarei-me no descanso que tenho em Cristo. Alegrarei-me do descanso que tenho em Cristo. Descansarei do sofrimento e da dor Descansarei do sofrimento e da dor. e da dura escravidão. Então, Toda a terra, a igreja, descansa e é calma. toda a terra descansa e é calma. Que ela, a igreja, rompa cantando. Que a igreja rompa cantando. Que as árvores, a igreja, regozijem na queda do opressor. Que as árvores, a igreja, se regozije na queda do opressor. Senhor, exatamente como tu plantaste, acontecerá. Senhor, exatamente como tu plantaste, acontecerá. Estas são tuas determinações, assim acontecerá. Essas são as tuas determinações, assim acontecerá. Quebrantarás os inimigos que ultrapassarem tua terra.
Quebrantarás os inimigos que ultrapassarem a sua terra, e nas montanhas pisarás. e das montanhas pisarás. Tu apartarás teu jugo, Tu apartarás teu jugo, e a tua carga se desviará dos seus e ombros. a sua carga se desviará dos seus ombros. Este é o teu plano, Esse é o teu plano, planejado para toda a terra. planejado sobre toda a terra, para toda a terra, E esta é a tua mão estendida a todas as e nações. estendida para todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos planejou isso. Porque o Senhor dos Exércitos planejou isso. Quem poderia cancelar seus planos? Quem poderia cancelar seus planos? Tua mão está estendida. A tua mão está estendida. Quem poderia fazê-la voltar atrás? Quem poderia fazê-la voltar atrás? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor. Sim, Existem planos a nosso respeito sim, meu que já Deus. foram liberados por ti. Sim, Pai. Quem poderá cancelar esses planos? As tuas mãos já estão estendidas para nós. Quem poderá resistir a isso? Pai, em nome de Jesus, que entremos com confiança diante de ti, sabendo que o Senhor tem um plano para nós e que ninguém e nada pode cancelar, a não ser a nossa incredulidade, a não ser a nossa independência, a não ser a soberba, a arrogância. Pai, por favor, nos dá graça para que entendamos o que é espiritual. Sim. Às vezes falamos tudo é espiritual, tudo é espiritual, tudo é espiritual, ficamos cansados, enfadados de ouvir isso, mas na verdade é porque nós estamos tão carnais que para nós o espiritual nos assusta, o espiritual para nós é aversão, porque somos carnais, somos independentes, somos arrogantes, somos soberbos e não queremos o espiritual. Preferimos muitas vezes o carnal, lutamos para que se estabeleça o carnal. Mas aqui está escrito, Pai amado, que o teu projeto, o teu plano, a tua mão está estendida sobre nós. E são coisas espirituais e que vão se cumprir em nome de Jesus se nós não formos carnais. Por favor, nos ajuda a entrarmos nessa atmosfera e nessa dimensão de dependência e de entrega para que as tuas mãos de poder possam estar livres para nos abençoar. Só nós podemos impedir isso. Sim. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria para que saiamos da tua frente, Sim. para que realmente liberemos aquilo que é para ser liberado da nossa vida, que nos arrependamos dos nossos pecados, que perdoemos as pessoas que nos feriram, que realmente andemos a segunda milha, que entreguemos a capa, que entreguemos a outra face. Sim. Pai, coisas que nós estamos resistindo há anos. Existem coisas, atmosferas que o Senhor está pedindo para as nossas vidas há anos e nós não conseguimos dar a outra face, não conseguimos andar a outra milha, empacamos como animais sem entendimento, Pai. Mas em nome de Jesus, entra com providência a nosso favor hoje, que nosso coração seja quebrantado, que nosso coração seja transformado num coração de carne, para que decidamos caminhar a outra milha. E nós estamos tanto cansados muitas vezes, não queremos dar nenhum passo, e é mais uma milha. Não queremos levar outro tapa, mas nós precisamos dar a outra face. Não queremos dar a capa porque já nos levaram a túnica, mas nós precisamos entregar tudo. O Senhor está hoje, Pai amado, requerendo, como nós ouvimos esses dias uma palavra da pastora Fernanda, o que o Senhor está requerendo é tudo. E nós precisamos entregar tudo diante do Senhor. Precisamos saber, ó Pai amado, que só teremos a Tua presença restrita se entregarmos tudo, porque o que nós temos está nos atrapalhando. O que nós temos por valioso, o que nós temos por tão importante, o que nós temos na nossa vida que para nós são como joias, e nós não queremos abrir mão disso porque nós temos razão, porque fomos injustiçados, perseguidos, desprezados, caluniados, difamados. Pai, em nome de Jesus, faça-nos entender que isso tudo é lixo, é porcaria, é escória, precisa ser jogado fora. Não é uma questão de opção, mas é uma questão de necessidade, de lógica. Pai, em nome de Jesus, que não impeçamos o teu agir sobre nós. Em nome de Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia da minha vida. Arranca de mim toda dureza de coração, arranca de mim toda resistência à voz do teu Espírito. Sim, Pai. Que eu possa verdadeiramente me entregar a ti, Senhor. Por misericórdia, guarda a minha casa, a minha vida, cada irmão, cada irmã, aqueles que estão assistindo, que vão assistir, nos cobre com o teu sangue. Sim, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Senhor, teu trono está estabelecido em misericórdia. Teu trono está estabelecido em E misericórdia. tu sentas em verdade no tabernáculo de Davi, E tu sentas em verdade no tabernáculo de Davi, julgando e buscando justiça e apressando o justo. julgando e buscando justiça e apressando o justo. Senhor, no Monte Sião, Senhor, no Monte Sião, tu farás para todos um banquete rico, tu farás para todos um banquete rico, símbolo do festival da coroação que inaugurou o reino do Senhor na terra. símbolo do festival da
coroação que inaugurou o reino na terra, o reino do Senhor na o terra. reino do Senhor na terra. Um banquete de vinhos puros, Um banquete de vinhos puros, com pratos fartos, cheios de tutanos e vinhos bem refinados. com pratos fartos, cheios de tutano e vinhos refinados. E tu destruirás nesta montanha a capa que envolve a cabeça de todos os povos, E tu destruirás nessa montanha a capa que envolve a cabeça de todos os povos, de luto, de luto, e o véu e o de véu profunda infelicidade, e a profunda que infelicidade está tecido que está e tecido envolvendo todas as e nações. envolvendo todas as nações. Senhor, Senhor, canto uma nova canção. uma nova canção. Tenho uma cidade forte. Tem uma cidade forte. A salvação está posta pelos muros e antemuros. A salvação está posta pelos muros e antemuros. Os portões de Sião estão Os abertos. portões de Sião estão abertos. Que entre a nação justa que se mantém em tua verdade. A nação justa que se mantém em tua verdade. Me guardarás em paz perfeita, Tu me guardarás em paz perfeita, porque minha mente está firme em ti e confio em ti. porque a minha mente está firme em ti e confio em ti. Confiarei no Senhor para sempre, Confiarei no Senhor para sempre. pois no Senhor Jeová está a força eterna. Pois no Senhor Jeová está a força eterna. Senhor, Senhor, tu estabeleces paz, shalom para nós. tu estabeleces paz, shalom para nós. Tu irás libertar Israel de seus inimigos e dos poderes rebeldes do mal e das trevas. Irás libertar Israel dos inimigos e dos poderes das trevas. Dos rebeldes do mal e das trevas. Rebeldes do mal e das trevas. Tua afiada e reluzente, Tua afiada e reluzente, grande e forte espada, grande e forte espada, castigará Leviatã. castigará Leviatã. Serpente veloz, Serpente veloz, Leviatã, Leviatã, a serpente a tortuosa. serpente tortuosa. Cantarei a canção da igreja, Cantarei a canção da igreja, um vinhedo frutífero. um vinhedo frutífero. Me regarás a todo momento Tu me regarás a todo momento e me guardarás noite e dia E- para que ninguém possa me e prejudicar. guardarás noite e dia para que ninguém possa me prejudicar. Senhor, tu colocaste uma pedra em Sião, tua igreja, Tu, Senhor, tu colocaste uma pedra em Sião, a tua igreja, e determinaste para ela um alicerce. Cerce, Uma preciosa pedra angular, uma preciosa pedra um angular, alicerce seguro. um alicerce seguro, E nunca serei consternado porque serei acredito em ti. consternado porque acredito em ti. Senhor, tu esperas para ser bondoso comigo. Senhor, tu esperas para ser bondoso comigo. Tu levantas para me mostrar compaixão. Tu te levantas para me mostrar compaixão. Tu és um Deus de justiça. Tu és um Deus de justiça. Esperarei por ti e serei abençoado. Esperarei por ti, serei abençoado. Eu ouço a voz do Senhor. Eu ouço a voz do Senhor. Ele me diz o caminho. Ele me diz o caminho. Quando eu devo virar à direita ou à esquerda. Quando eu devo virar à direita ou à esquerda. E me aconselha a andar em retidão. E me aconselha a andar em retidão. Eu tenho uma canção e alegria de coração. Eu tenho uma canção e alegria de coração. E venho à montanha do Senhor. E venho à montanha do Senhor. Do Altíssimo de Israel. Do Altíssimo de Israel. Teu espírito seja derramado do alto. Que teu espírito seja derramado do alto. O deserto seja um campo fértil. O deserto seja um campo fértil. E o campo fértil seja como uma floresta. Campos fértil seja como uma floresta. Que a obra da justiça seja paz em minha vida. Que a obra da justiça seja paz em minha vida. E que os efeitos da justiça sejam calmaria e confiança para sempre. E os efeitos da justiça seja calmaria e confiança para sempre. Que eu habite em lugares pacíficos. Que eu habite em lugares pacíficos. Em lares seguros. Em lares seguros. Em locais tranquilos de descanso. Em locais tranquilos de descanso. Senhor, seja gracioso comigo. Senhor, seja gracioso comigo. Eu espero por ti. Eu espero por ti. Seja minha força em cada manhã. Seja minha força em cada manhã. Minha salvação em tempos de aflição. Minha salvação em tempos de aflição. Que a sabedoria e o conhecimento sejam minha estabilidade. Que a sabedoria e conhecimento sejam minha estabilidade. E a força de salvação. E a força de salvação. E o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor. Seja meu tesouro. Seja meu tesouro. Aleluia. Aleluia, Jesus. Que a sabedoria e o conhecimento sejam minha estabilidade. Que a sabedoria... Esses dias... Não, perdão. Esses dias eu não sei quem pregou a respeito de paciência, não sei se foi a irmã Geni, não lembro. Irmã Geni, né? Sim. Falando que estabilidade, né? Que a paciência é uma estabilidade. Então, que a sabedoria e o conhecimento sejam minha estabilidade. Aleluia. Então, fica uma dica aí. Sabedoria e conhecimento sejam a minha estabilidade, ou seja a minha paciência, seja aquilo que espera no Senhor, uma expectativa de avanço e de mudança. Aleluia. É o que ela estava falando, que eu entendi, pelo menos para minha vida,
Não é aquela paciência murmuradora, aquela paciência que fica resmungando, porque isso não vai ser paciência, porque não tem estabilidade. Então, a paciência ela vai trazer justamente um campo onde nós vamos avançar, porque se ela tem estabilidade, nós estamos realmente esperando no Senhor com paciência, nós estamos tranquilos, estamos confiando, estamos descansados, isso vai acontecer. Então, a sabedoria e o conhecimento sejam minha estabilidade. Então, para ter estabilidade, você vai ter que ter sabedoria e conhecimento. Aleluia. Senhor, Senhor, caminharei corretamente caminharei e corretamente falarei com e retidão. falarei com retidão. Desprezarei o ganho que vem da fraude Desprezarei o ganho que vem da fraude e da opressão, fechando minha mão para subornos. e da opressão, fechando a minha mão para suborno. Fecharei meus ouvidos para os assassinatos Fecharei meus ouvidos para os e assassinatos meus olhos de contemplar e meus olhos de contemplarem e o os mal. meus olhos de contemplarem o mal. Portanto, Portanto, tu me farás habitar nas tu me alturas. farás habitar nas alturas. Meu refúgio será a fortaleza de tuas O rochas. refúgio será a fortaleza de tuas O rochas. pão me será dado O pão me será dado e a água para mim será certa. e a água também será certa. Que meus olhos vejam tua beleza. Que meus olhos vejam a tua Que a beleza. tua igreja seja tão segura quanto uma tenda com estacas Que a tua igreja seja tão segura quanto uma tenda com que estacas não podem ser que não puxadas podem ser e puxadas. cordas que não podem ser E rompidas. cordas que não podem ser rompidas. Senhor, Senhor, seja para mim um lugar com amplos rios seja para mim um lugar com amplos e rios córregos. e córregos. Não direi que estou doente, Não direi que eu estou doente, pois minha iniquidade é perdoada. pois minha iniquidade é perdoada. Que cada deserto e lugar solitário em minha vida regozije Cada lugar lugar solitário em minha vida regozije e floresça abundantemente e como uma floresça rosa. abundantemente como uma rosa. Que o regozijo, a alegria e o cantar cheguem a todo o deserto. Que o regozijo, a alegria e o cantar cheguem em todo o deserto. Que a glória de Líbano, Que a glória do Líbano, o resplendor do o Carmelo resplendor do e Carmelo Saron e Saron entrem em minha vida entrem em minha e que eu vida veja a glória do e que Senhor. eu veja a glória do Senhor. Fortaleça minhas mãos fracas Fortaleça as minhas mãos e fracas. firma meus joelhos débeis. Firma meus joelhos débeis. Abra meus olhos Meus e olhos remova toda a cegueira de minha vida. e remova toda a cegueira de minha vida. Abra meus ouvidos Abre meus ouvidos e acabe com toda a surdez de minha vida. e acabe com toda a surdez de minha vida. Cada área imperfeita Cada área imperfeita de minha vida seja curada. de minha vida seja curada. Saltarei como um servo. Saltarei como servo. Que minha língua Que minha língua cante de alegria. cante de alegria. Que as águas e córregos E as águas de córregos arrebentem em minha vida. arrebentem E cada parte seca de minha vida e cada parte seca se transforme em um lago. se transforma em lago. E toda a área sedenta E toda área sedenta em córregos de água. em córregos de água. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos para que sejamos visitados onde estamos áridos, secos, onde estamos como um deserto há tanto tempo e não temos expectativa nenhuma que isso mude. Seja liberada a água do teu Espírito, Pai, sobre nós. E seja liberada a água da visitação do Senhor sobre nós, para que nós nos tornemos em terras férteis, para que saiamos dessa situação de tanta secura, de tanta improdutividade, de tanta infertilidade. Só a tua água para fazer isso. E nós decretamos e profetizamos que as águas do teu Espírito estarão visitando os lugares secos da nossa vida, para que verdadeiramente, ó Pai, nós possamos ser revigorados pelo Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Que eu ande no caminho da santidade, Que eu ande no caminho da santidade que nenhum leão e que nenhum leão ou besta feroz apareça, besta feroz apareça, pois sou o remido do pois Senhor. sou o rei do Senhor. Virei a Sião com canções e alegria eterna Sião, com canções e alegria eterna sobre minha cabeça. sobre a minha cabeça. Obterei alegria e júbilo, Obterei alegria e júbilo e fugirão de minha vida e fugirão de minha vida o sofrimento e o gemido. o sofrimento e o gemido. Recebo o conforto do Senhor. Recebo o conforto do Senhor. Minha iniquidade é Minha perdoada iniquidade é perdoada e minha milícia foi cumprida. e minha milícia foi O cumprida. caminho do Senhor é feito de força em minha vida, O caminho do Senhor é feito de força em minha vida e a vereda foi endireitada por Deus. e a vereda foi endireitada por Deus. Que cada vale em minha vida Que cada vale em minha vida seja exaltado seja exaltado e toda montanha seja habitada. toda montanha seja habitada. Que os caminhos tortos em minha vida Que os caminhos tortos em minha vida sejam endireitados. sejam endireitados.
habitadas, e os lugares acidentados os lugares acidentados sejam aplanados. sejam aplanados. Que a glória do Senhor Que a glória do Senhor seja revelada em minha vida. seja revelada em minha vida. Pois tu, ó Senhor, Pois tu, ó Senhor, assim disseste. assim disseste. Em Amém? nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar para encerrar. Pai, Amém. em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos e temos, ó Pai amado, uma convicção que o Senhor está trabalhando a favor das nossas vidas e que nós hoje tomemos a decisão de abrir mão de nós mesmos, de não resistirmos à tua voz, de termos entendimento para colocarmos a tua palavra, uma oportunidade de mudança em prática rapidamente, que não fiquemos realmente paralisados pelos encantamentos faraônicos ou egípcios, mas que nós andemos de acordo com aquilo que está proposto no teu coração para nós. Nos livra da arrogância, da independência, da soberba, da procrastinação, nos livra daquilo que nós estávamos tão apegados, que é a nossa própria justiça, que é a nossa própria razão, que é não merece, eu não quero, eu não vou, eu não faço. Pai, em nome de Jesus, nos tira dessa casa tão mesquinha, desses lugares tão avarentos espiritualmente, que já não temos nada e queremos nos agarrar a essa pobreza, essa miséria. Pai, em nome de Jesus, faça-nos entender que isso é uma miséria. Faça-nos entender que isso que nós damos tanto valor é algo tão pobre, tão sem a tua presença, tão fora dos teus propósitos, e nós estamos tão apegados a isso, porque isso se tornou para nós como um Deus, poder apresentar a nossa razão, poder apresentar aquilo que nos fizeram, aquilo que nos feriram, aquilo que nós passamos nessa vida de sofrimento, tornaram-se realmente deuses muitas vezes, e apresentamos isso como justificativa dos nossos fracassos, ou da inoperância da nossa fé, ou daquilo que nós não queremos romper, não queremos ouvir a tua voz, e ficamos sempre apresentando esses lugares de cativeiro, de morte, de destruição, de miséria. Pai, nos tira disso, por favor. Em nome de Jesus. E nos coloca num lugar de abundância, nos coloca num lugar onde o Senhor tem proposto para nós, Sim, meu que Deus. saiamos desses ambientes tão terríveis, que tenhamos sabedoria, inteligência espiritual, discernimento e graça para aplicarmos aquilo que o Senhor está nos ensinando no dia de hoje. Guarda nossas casas, nossas famílias, o ministério, em nome de Jesus. Quero já abençoar a irmã Geni, que vai estar pregando nesta noite, trazendo para nós uma palavra, Pai amado, um ensinamento, aquilo que o Senhor deu para ela e estará dando ainda até a noite, Sim, meu a Deus. respeito do teu Espírito Santo. Precisamos muito deste ensino, precisamos muito aprender a desfrutar das facetas, das vertentes, das manifestações do Espírito Santo. Que o Senhor use a tua filha com autoridade, com poder, com graça, com sabedoria, Sim, meu e que Deus. verdadeiramente ela seja um canal do Senhor para nos abençoar. Sim, papai. Cobre-nos com o teu sangue, tem misericórdia de nós Sim, e meu nos Deus. ajuda, Pai. Perdoa nossos pecados, Sim, meu Deus. perdoa o pecado, Pai amado, dessa avareza, dessa miséria, desse apego a essas coisas tão podres, Meu Deus. tão perdidas, tão sem utilidade. Nos tira desses ambientes, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E Amém. amém. Está Amém. encerrado em nome de Jesus. Até amanhã, para a glória de Deus, 7h30. Amém. Glória a Deus. Shalom, shalom. Deus abençoe.